Bom, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live. Eu sou a Júlia Pellegrino, sou jornalista e eu vou fazer a mediação da live. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho escuro, de comprimento médio. Ele é ondulado, mas hoje eu fiz escova. Meus olhos eles são castanho escuros. Eu estou usando uma camisa rosa com um blazer preto por cima. Hoje a gente vai conversar sobre o processo criativo e colaborativo do curta-metragem, do curta documental, Dentro da Cena, dirigido pelo Edgar Jaques e a Tatiana Baruel. O documentário ele foi realizado através da Lei Paulo Gustavo de Mogi das Cruzes e acompanha a jornada do Edgar, artista com deficiência visual, na criação do musical Aconteceu na Rua 39, protagonizado por pessoas cegas e com baixa visão. A narrativa do espetáculo ele nasce a partir de uma dolorosa memória histórica, o programa nazista Ação T4, que exterminou cerca de 300 mil pessoas com deficiência. Ao revisitar essa memória tão dura, o documentário ele não só resgata a história, uma história silenciada, mas ele também convida a gente a pensar o presente, imaginar novas formas de criar e comunicar através da arte, né? Eu tenho o prazer de apresentar os convidados. O Edgar, ele é diretor, roteirista, ator, cantor e audiodescritor. E a Tatiana, que é diretora, roteirista e escritora. A proposta da conversa hoje é entender como a gente constrói uma produção audiovisual inclusiva e esteticamente potente a partir da colaboração entre artistas com e sem deficiência visual. E para começar, eu gostaria de passar a palavra para o Edgar e para a Tatiana, para que vocês se apresentem, contar um pouco da trajetória de vocês e como nasceu o projeto Dentro da Cena. Vou eu então começar. Eu sou o Edgar Jacques, eu sou um homem aqui não, no Brasil lido como branco. Eu não estou no Brasil, eu estou na Escócia nesse momento fazendo uma peça aqui. Deixa eu explicar o ato falho, né? Eu sou lido branco no Brasil, eu tenho cabelo castanho claro, encaracolado, tenho os olhos redondos, castanhos e fundos, um nariz grande, uma boca pequena. Estou usando uma camisa de crochê branca e verde. E eu tô sentado numa cadeirinha que eu acho que não aparece aí para vocês. Atrás de mim deve ter uma prateleira vazia, uma parede. Eu tô num alojamento aqui onde eu tô hospedado para poder fazer a peça. Eu sou ator de formação, sou uma pessoa com deficiência visual. Sou formado em letras também, eu tenho especialização em direitos humanos, acessibilidade e inclusão. É, eu sou consultor de audiodescrição há quase 10 anos e eu acabei me dedicando muito à audiodescrição do audiovisual. Por causa disso, eu acabei indo estudar coisas do audiovisual, roteiro, enfim, ampliar os meus conhecimentos dentro do audiovisual. E existia essa vontade minha e de uma outra artista cega, que é a Sara Bentes, da gente produzir um documentário que falasse sobre é, atores com deficiência visual, para que a gente pudesse trazer um pouco de visibilidade para artistas com deficiência visual, para a gente combater um pouquinho o creepface, que é no audiovisual e no teatro, personagens com deficiência sendo vividos por atores sem deficiência. E então tínhamos essa ideia de registrar e dizer esses artistas existem, e aí a gente ficou procurando possibilidades e chegamos até a Proimagem, até a Tati, com uma proposta, e a partir de uma conversa com ela, veio essa sinapse, né, luminosa aí de registrar o processo criativo do nosso espetáculo, que a gente também estava planejando em paralelo ao documentário. Então, a gente juntou as duas coisas. É, eu achei que seria interessante, enquanto pessoa com deficiência, participar desse processo numa posição de poder de tomada de decisão, né, para que a gente pudesse ter a perspectiva real da pessoa com deficiência no projeto. Então, eu me enfiei como roteirista e como co-diretor para que a gente pudesse seguir uma linha que combatesse o capacitismo na narrativa e na execução do projeto. Falei muito. Tati, deixa eu ver. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou a Tati Baruel, sou diretora, roteirista, escritora.
Estou aí nessa empreitada, né, com o Ed. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, é, tamanho médio, tô com uma jaqueta preta, com um cacharel creme, tenho olhos verdes, sobrancelha grossa, sou baixinha. E estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Eu e o Ed, a gente está nessa jornada aí há alguns anos, né? E a gente está muito feliz agora que a gente está prestes a lançar o nosso filme. Então, é um momento de muita alegria para a gente estar aqui e poder compartilhar essa experiência com vocês. Muito obrigada pela apresentação, pessoal. A gente vai começar com as perguntas, então. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como foi o processo de criação colaborativa, que uniu um artista com deficiência visual e uma artista enxergante, e quais foram os principais desafios e descobertas que vocês fizeram ao longo dessa parceria? E o que cada um mais gostou também, né, nesse processo. É, eu acho que a gente sempre tem que inventar caminhos para que as coisas. Eu vou começar de um ponto de partida que ele é muito simples e muito fundamental, assim. Quando você pensa num roteiro escrito para cinema, qual é a formatação que esse roteiro tem? Vamos ser mais específico ainda, qual é o programa em que você escreve esse roteiro? Quando você está ali escrevendo esse roteiro, ele está sendo acessível? Ele é possível de ser lido num leitor de tela? O formato do roteiro, ele é inteligível para um leitor de tela? Sei lá, se você divide em colunas aquilo que você está escrevendo, isso facilita ou dificulta? O processo colaborativo, ele começa num lugar muito muito raiz mesmo, muito o princípio de tudo, porque o ambiente da criação do audiovisual ele não é pensado para comportar uma pessoa, um criador, ele não é pensado para comportar um personagem cego, quanto mais para comportar um criador cego. Então, o nosso processo ele começa num lugar de entender onde é que a gente precisa apertar o primeiro botão para que alguma acessibilidade aconteça, para que eu tenha a possibilidade de formar uma imagem ou propor a formação de uma imagem. Ou seja, começa com a gente deslocando o lugar de formatação de um projeto audiovisual. Começa dizendo assim, é possível, mas a gente vai ter que corromper aquilo que está estabelecido desde o começo. Vamos ter que dizer assim, não vai dar para eu entregar um roteiro nesse tipo de formato. Não vai dar para eu entregar um storyboard, não vai dar para eu entregar um plano de filmagem, como se faz normalmente no audiovisual. A gente teve que organizar um jeito que fosse possível de um leitor de tela acessar isso tudo, né? Que se você coloca em colunas, ele mistura as informações das colunas e tudo fica bagunçado para mim enquanto informação. Então, o desafio ele começa nesse lugar e depois ele passa por um posicionamento de linguagem. Como que a gente vai colocar essa história que também fala sobre deficiência visual, sem que ela pareça é, capacitista ou tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque o capacitismo pode ser positivo se eu penso que se a pessoa cega é super capaz de tudo e ela pode sempre se superar. E, apesar do poder de resiliência do ser humano, uma pessoa cega ela tem tanto poder de resiliência quanto qualquer outra pessoa. Ela talvez tenha que se testar mais, talvez ela tenha que se colocar mais. Mas o que eu quero dizer com isso é que uma pessoa cega é só uma pessoa. Então, quando a gente vai propor uma narrativa no audiovisual, a gente precisa pensar como é que essa narrativa está levando esse personagem. E, de novo, cabe a uma pessoa com deficiência participar de um processo como esse para dizer a gente está indo para um lado que talvez não seja tão interessante. A gente está indo para um lado que talvez não seja o que a gente quer dizer.
porque você está me colocando numa situação de o super-herói. Ou então você colocou essa trilha aqui, não, tá parecendo muito coitadinho. Vamos voltar um pouco atrás. Existe nisso um desafio também, de entender qual que é essa medida e qual que é a representação real dessa pessoa com deficiência. Não sei se real é uma boa palavra, mas qual que é a melhor representação dessa pessoa, para que a gente gere, além de identificação, a gente gere uma representatividade. O que a gente está fazendo com o curta dentro da cena é dizer assim, pessoas com deficiência, vocês têm o direito de ocupar qualquer espaço. E é difícil ocupar esse espaço, porque ele não é pensado para você. Então você vai precisar ser ah, teimoso o suficiente para esse espaço ser cavado. Então, os desafios eles vêm de todos os lados, assim, desde a coisa mais técnica, mais simples, mais objetiva, passa pela decisão dessa linguagem, qual é o tipo de narrativa que a gente vai propor, como a gente vai propor essa narrativa. E acho que o que eu mais gostei foi do resultado. Quando eu recebi o primeiro corte do curta, a Tati me mandou o primeiro corte do curta, ela estava mais em contato com o montador e tudo do que eu nesse momento. E aí eu ouvi aquele primeiro corte, eu falei, nossa, chegamos num lugar que é interessante para mim, assim, de narrativa. E eu fiquei muito positivamente surpreendido, assim. Falei, olha como é potente falar sobre o Ação T4, olha como é potente falar sobre a dificuldade que atores têm de inserção no mercado de trabalho do teatro. A gente está focando no teatro como mercado de trabalho, porque é o meu trabalho, né? É o meu lugar. Então, acho que o que eu mais gostei foi de sentir esse resultado e de entender que estamos falando de alguma coisa que é relevante e que é pouco falada, né? Quando as pessoas se surpreendem, nossa, o que é a Ação T4? De onde é que veio isso? Então, gostei muito. Acho que é importante também dizer já que eu estou falando dessa coisa do ser humano, que não é um processo fácil, que não é um processo fácil nem para mim, nem para a Tati, nem para ninguém da produção, porque você tem um monte de questões. É grana, é conciliar a agenda, é ter espaço, é conseguir alguém que organize. A gente teve muita sorte de encontrar o Rodrigo, a Renata, que foram essenciais para que esse projeto acontecesse. Então, tudo é desafiador, assim. Então, você pensa muito mais vezes em uau, o que que eu estou fazendo aqui, do que uau, vai ser um resultado incrível. Só que quando vem o resultado, você fala, ainda bem que eu insisti, ainda bem que eu fui persistente, sabe? Então, acho que eu talvez tenha me estendido um pouco, mas acho que é por aí o caminho, assim, acho que é nesse lugar que as coisas vão se colocando. E o processo continua, né? Ele não acaba aqui, ele segue. Vou passar para a Tati responder. Para mim, os principais desafios, eu concordo com o Ed, assim, né, quando a gente trabalha com audiovisual no Brasil, inevitavelmente você vai ter desafios, né? Então, assim, o nosso projeto ali, a gente já sabia que a gente tinha um orçamento limitado, né? Então a gente tinha questões bem práticas, mas começou realmente para mim também o que o Ed falou, né? Como é que a gente vai fazer adaptações para que o Ed tenha acesso a tudo, a todas as informações. Então, como ele falou, por exemplo, uma planilha, um orçamento, o leitor de tela não lê pelo Excel, né? Não é acessível, PDF também não. Então, desde pensar como é que seria a nossa comunicação, trabalhar em equipe, trabalhar numa co-direção. É a primeira vez que eu trabalho também numa co-direção, né? E também é desafiador porque o outro pensa diferente de você. Então, a gente tem que ter muito diálogo, né? Muita abertura, né? Muita flexibilidade. As descobertas, bom, para mim, assim, foi tudo muito novo também, porque eu nunca tinha trabalhado com um diretor, né, com uma pessoa com deficiência. E que não era muito comum no Brasil mesmo. Felizmente, a gente tem visto aí nos últimos anos, isso está aumentando. Felizmente, a gente acabou de sair agora também do SP Hub em São Paulo, né? A gente vai apresentar
nosso projeto e a gente teve contato com outro projeto dirigido por um diretor com deficiência. Já encontramos outros, o Daniel, a gente já encontrou o Daniel Gonçalves, que é o diretor do Acessibilidade, já encontramos também em outros eventos de cinema, então dá muita alegria ver que cada vez mais, né, esses diretores estão tendo espaço, porque porque eles não apareceram antes, né, infelizmente poderiam ter tido mais espaço há muito tempo atrás, mas essa descoberta de trabalhar com esses profissionais, ver que eles, né, cada vez mais estão ganhando espaço, embora eu acho que precise de muita coisa ainda, né, mas está começando, eu acho que a gente está começando a classe artística cada vez mais a olhar para essas questões, inclusive na questão de cotas, né, também, que é recente nos editais públicos termos cotas para pessoas com deficiência. Então, tudo isso eu tive muito mais acesso participando desse projeto, né? Descobertas, descobrir como a gente é capacitista, muitas vezes sem nem perceber, sabe? Como a gente acaba falando, ou cometendo algumas gafes sem perceber. Então, tudo isso, e o tempo todo o Ed vai orientando a gente, é isso, ele é esse farol mesmo, fala, galera, não, isso aqui não é legal falar, entendeu? Desde termos, né, Ed, às vezes ele até termos, assim, ele fala, não, deficiente não é legal, é pessoa com deficiência. Então, até posturas mesmo, né? Que a gente não. Eu não tive. Imagino que a minha geração, né, não teve essa educação, né? A gente não teve esse letramento. Então, tudo está sendo muito novo. Estou muito feliz, assim, de estar participando, né? De conhecer e os encontros que esse filme está trazendo também. As pessoas que estão chegando, sabe? E a gente percebe que elas chegam pelo projeto, pela causa mesmo, sabe? Porque se identificam, porque tem conexão. E o que eu mais gostei realmente são os encontros e também o retorno que as pessoas estão dando, com certeza, concordo com a Ed. A gente não lançou o filme ainda, mas algumas pessoas já viram e tem sido retornos bem positivos, sabe? Falar sobre a Ação T4, por exemplo, né, que foi um programa eugenista, depois o Ed vai falar um pouquinho mais sobre ele, que é algo que eu também desconhecia totalmente. Foi o Ed que me apresentou, né? E por que que a gente não sabia desse movimento que foi tão importante, né? Que eliminou tantas pessoas, milhares de pessoas com deficiência na Segunda Guerra Mundial, né? Porque o nosso filme fala disso também, e acho que o Ed vai abordar isso mais pra frente. Mas é isso, por aí, assim, o que eu gostei mais, o que eu tô gostando mais são os encontros, são as pessoas que a gente está conhecendo e, e os retornos sobre o nosso filme. Muito legal, gente. É bem interessante também pensar, né, como esse processo de criação, ele tem que ser pensado muito antes do material audiovisual mesmo, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, que foi o que o Ed falou. Tem o roteiro, tem toda essa questão antes, enfim, bem legal. Puxando um pouco agora do que a Tati falou, acho que seria legal a gente falar já sobre a ação T4 aqui. Vou pedir para o Ed explicar para a gente o que foi a ação T4 e como vocês pensaram nele também nesse processo, né, de criação pro, pro curta, que eu sei que foi uma das coisas pensadas aí antes de fazer tudo, enfim. É, então, é isso, Ed. Você pode explicar um pouco pra gente o que foi, por favor? Claro. O Ação T4, ele foi um movimento, um programa mesmo, impetrado pelo governo de Hitler entre 39 e 41. Ele existiu nesse período. Ele buscava recolher, com a desculpa de fazer uma análise da possibilidade de vida de pessoas com deficiência. Lembrando que em 39 Hitler já era quem ele era. Uma coincidência que a gente descobre, inclusive com o Lucas Rigo, que é o historiador com quem a gente conversa no curta. Eu não sabia disso, mas o Ação T4 foi assinado no mesmo dia em que o Hitler invadiu a Polônia, ou seja, no dia em que se deflagrou a Segunda Guerra efetivamente. Então, o programa buscava recolher pessoas com deficiência, sob a desculpa de
avaliar a possibilidade de vida dessas pessoas. Caso eles concluíssem que essas pessoas tinham a possibilidade de viver naquela sociedade que eles idealizavam, essas pessoas, teoricamente, seriam devolvidas para os seus espaços de vida. Obviamente que todas as pessoas que foram recolhidas pelo Ação T4 foram eliminadas. Aquilo que se concluía ao se avaliar era de que essas pessoas não tinham a possibilidade de viver naquela sociedade perfeita que eles estavam idealizando. O Ação T4 tem um ponto de partida que havia um casal simpatizante do nazismo que teve um bebê, chamava Gerard, e esse bebê nasceu com algumas deficiências. Ele era cego, tinha ali um encurtamento de membros, e aí esse casal escreveu para um dos médicos do governo, né, de Hitler, perguntando, e agora o que que a gente faz? E propondo a eliminação dessa criança, né? E, e a partir disso veio essa ideia de, olha, a gente vai ter que entender o que que a gente vai fazer com essas pessoas que, na opinião deles, não são produtivas e não vão trazer benesses aí para esse governo, para esse país, para essa nação de arianos perfeitos, né? Então, por causa disso, desse ponto de partida, o meu personagem na peça, no Aconteceu na Rua 39, chama Gerald. A gente faz uma distorção do nome dele para que ele seja homenageado aí de alguma maneira. E existem alguns documentários, né? No Capivara TV, por exemplo, tem um documentário francês que fala sobre o Ação T4 e um médico que era um dos responsáveis pela execução do Ação T4. Então você tem lá coisas chocantes, como o cara escolhendo as pessoas que ele queria nos asilos para que essas pessoas fossem eliminadas, pessoas com deficiência, em grande parte pessoas com deficiência intelectual, para que ele, né, usando a ciência como desculpa, pudesse avaliar o cérebro dessas pessoas. Essas pessoas eram, depois de assassinadas, tinham lá o seu cérebro extraído por esse médico, pelas equipes dele, e ele ia estudar esses cérebros. Ele chegou a ter uma coleção gigantesca de cérebros que depois foram sepultados. Em 89, esses cérebros foram todos sepultados. Quer dizer, é um grau de embrutecimento do ser humano que, bom, que foi possível naquele contexto histórico, naquele contexto de Hitler, né? E o Ação T4, ele funcionou efetivamente até agosto de 41. Existe toda uma documentação de pessoas que foram recolhidas, pessoas que foram eliminadas. Então, existe toda essa. E aí se contabiliza aí 70 mil pessoas. A gente fala em 300 mil pessoas eliminadas pelo Ação T4. O fato é que ele foi extinto em 41, mas o hábito continuou, né? O Ação T4, enquanto programa, ele acabou oficialmente, e depois, claro, as pessoas com deficiência que ainda existiam continuaram, e se por acaso encontradas em situações específicas, foram eliminadas ainda. O, o nosso filme, ele registra um processo, um começo de processo de criação de um espetáculo de teatro musical. A Sara e eu, a gente sempre quis fazer um espetáculo de teatro musical, a gente não pode porque a gente é cego, ou a gente é cega, e ahm, entendemos que precisávamos inventar a nossa própria história, né? O que que a gente vai fazer? Vamos ter que criar essa história. E como a gente sabia que o Ação T4 era um tema impactante, mas ainda assim muito pouco falado, vamos usar isso como pano de fundo para a gente escrever a nossa história. Porque não basta ser um musical, como o céu é lindo, e sair cantando. Não é essa a ideia. A gente tem que ter um propósito artístico, a gente tem que ter um porquê, tem que ter uma motivação, tem que ter uma força. Então vamos falar de coisas que são relevantes e coisas que levem a gente a algum lugar, né? Então o Ação T4, ele foi o disparador do nosso espetáculo de teatro musical. E o curta, ele propõe registrar o começo de processo de criação desse espetáculo. No musical, a gente quer dizer assim, atores com deficiência visual existem. São 5 personagens cegos no musical e um personagem enxergante. Então,
O Ação T4, ele é o motivador, assim, é o ponto de partida para que a gente pudesse criar o nosso musical. E claro, se você for escarafunchar lá na Ação T4, você tem aberrações, como as famílias que pagavam para que essas pessoas estivessem ali hospedadas, essas pessoas eram eliminadas e o governo continuava cobrando da família. Então você tem relatos inúmeros assim associados de atrocidades, né, associados ao Ação T4. Acho que é isso, assim, fazendo um resumo en passant, mas é isso, é um negócio tenso, assim, conforme você vai mexendo, você vai, meu Deus, não é possível que isso existiu. E isso existiu. Eu Sim, posso só complementar uma coisinha que tem uma fala da Sarah no curta, dando spoiler aqui, mas é um mini spoiler. Ela fala que até hoje as eliminações continuam acontecendo, mas de outras formas, né, Ed? A gente continua invisível, né? Querendo ou não, continuamos invisíveis. E é uma batalha sempre. É por isso que a gente está fazendo filme, por isso que a gente está fazendo musical. Para combater um pouco essa invisibilidade. sim, bem interessante, gente, abordar isso também, né? Porque muitas pessoas não sabem que isso aconteceu. É bem legal trazer essa informação. Pegando um pouco sobre é, o tema de desigualdade mesmo nesse cenário, segundo o IBGE, no último censo, né, cerca de 18,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas eles ainda são minoria absoluta nos espaços de criação artística. Pensando nisso, como que vocês enxergam a responsabilidade das instituições culturais e das produtoras nesse processo e o que ainda dificulta esse acesso de artistas com deficiência no audiovisual? Começa pela preparação técnica dessas pessoas. Claro que hoje em dia a coisa é diferente, mas ainda assim existem dificuldades, né? Se uma pessoa com deficiência visual resolve estudar cinema, imagina o estranhamento que isso vai causar na universidade para a qual ele está se candidatando. Todo um movimento que vai precisar acontecer, toda uma adaptação que vai precisar rolar para que esse futuro cineasta chegue à sua potência, né? É óbvio que por causa da Lei Brasileira de Inclusão, nenhuma universidade pode negar acesso a nenhum curso por causa da deficiência. Isso é crime, né? Isso é previsto em lei. Mas eu entendo também que existe um estranhamento. As pessoas ainda não sabem como fazer. E nem as próprias pessoas com deficiência sabem como fazer. Mas esse estranhamento só vai diminuir se essas pessoas estiverem ocupando os espaços todos. E se essa ocupação se der de maneira real. Não adianta eu estar ali naquele espaço isolado. Eu tenho que estar ali naquele espaço e ter todas as minhas características e identidades respeitadas, né? Se eu sou uma pessoa surda, eu preciso que as pessoas entendam que eu não preciso me adaptar ao seu idioma português, inglês, seja lá qual for, que o meu idioma é Libras. E eu preciso ter isso respeitado como identidade, né? Usando o surdo como exemplo aqui. Então, a gente precisa entender que qualquer movimento que se faça para que a pessoa com deficiência tenha mais acesso, falando inclusive de acesso ao produto final, né? A gente tem uma lei brasileira de inclusão que fala sobre audiodescrição, libras e legenda descritiva, de uma obrigatoriedade disso, que foi um susto para todos os produtores, exibidores, né? Há 8 anos atrás, 7 anos atrás. E agora, e agora, e agora? Esse público não existe, esse público não existe. Esse público precisa ser conquistado pelo cinema, né? Mas mais do que isso, e também para que esse público seja conquistado, pessoas com deficiência precisam estar diante da câmera ou atrás da câmera produzindo para que haja representatividade. Se há representatividade real, se houver representatividade real, então a gente começa a ocupar o espaço com um pouco mais de saúde, né? Com um pouco mais de clareza, sem estereótipo, sem capacitismo.
sem ter alguém falando por mim. Isso é muito importante. Eu falar por mim mesmo. Existe uma máxima da Convenção da Pessoa com Deficiência que é o nada sobre nós sem nós. Não é para nós, é conosco sempre, né? Estamos falando com vocês, mas estamos falando por nós mesmos. A gente ah, tem que ter o direito de fala, ou o lugar de fala, se a gente quiser usar o clichê. Então, cabe também às produtoras entenderem que talvez seja interessante você, primeiro, não resistir às mudanças que vêm para falar sobre acessibilidade, para falar sobre o produto final, mas também sobre a pré-produção de um produto do audiovisual, e de repente entender que talvez seja interessante, olha, será que eu consigo contratar um colorista surdo? Será que eu posso exigir da empresa que eu vou contratar para fazer a audiodescrição do meu filme, que na equipe de audiodescritores exista um consultor de audiodescrição? Começar a ter consciência disso. E, de novo, a gente volta para a coisa das leis, né? Não for não seja o poder de lei, essa consciência não vai começar. Porque somos invisíveis. Como é que você vai pensar a respeito de uma coisa que você nem sabe que existe? Para as produtoras, para os exibidores, para as salas de cinema, as pessoas com deficiência não existem. Aí está um pouco da eliminação, né, que a Tati até citou antes. Então eu preciso que exista a lei para que eu seja visto e que aí eu consiga, com esse respaldo, ocupar o meu espaço, cavar o meu espaço, dizer eu existo, posso produzir. E eu vou produzir de um jeito diferente do jeito que você produz, porque eu não me enxergo, porque o meu corpo funciona de outro jeito. Então, acho que diminuir um pouco essa resistência. E talvez a gente esteja nesse processo de deixar maleável, né, esse contato com os recursos de acessibilidade e começar a olhar para a pessoa com deficiência não só como público consumidor, mas como potencial criador também do ramo do audiovisual, né? Tati? O que eu complementaria aqui é buscar conhecer mais, né, esses artistas. Então, assim, eu acho que existe uma comodidade de chamar, como a Ed falou, de chamar quem já você conhece, quem já está, digamos assim, quem é mais fácil. Então, eu acho que como a gente não somos um país, e infelizmente isso não acontece só no Brasil, né? Que a gente não tem essa formação na escola quando a gente é criança. Isso está mudando aos poucos, tá? Mas eu acho que ainda temos muito que melhorar. Então, a gente já não existe essa sensibilização desde criança, né? Para que seja mais natural, para que esses artistas tenham mais espaço. Então, já que não existe, então vamos ao encontro desses artistas, vamos conhecer, vamos conversar, vamos ver como é que a gente consegue trabalhar junto, né? Em relação às instituições também, né? É, Só agora, pelo menos os que eu conheço, os editais que eu tenho mais acesso públicos aqui do estado de São Paulo, de um tempo para cá, de poucos anos para cá, começou a ter cota para pessoas com deficiência, né? Como eu já citei antes. Então, falta muito diálogo, eu acho, sabe? Eu acho que faltam esses encontros, né? Como é que a gente pode trabalhar junto? Onde estão esses artistas? Como é que a gente pode pensar, como o Ed falou, uma formação, né, em cinema para pessoas com deficiência de maneira geral, não só artistas com deficiência visual, porque para cada corpo você vai ter que fazer uma adaptação diferente, né? Então, tem muitas possibilidades, caminhos não faltam, né? Eu acho que faltam as pessoas buscarem conhecer mais, sabe? Quererem trabalhar juntas, estarem abertas e de forma institucional, de forma não institucional, você começar a buscar artistas para trazer para os seus projetos. Eu acho que é por aí, complementando o que o Ed falou, eu acho que é isso, é promover esses encontros, promover essas trocas, né? E principalmente também estar aberto para ver como é bacana, como é interessante você descobrir novas possibilidades de criar, né? É porque o que a gente está vendo muito nesse processo é que com adaptações, pequenas adaptações, a gente chega no mesmo resultado
de qualidade. Então, assim, não tem desculpa, não tem empecilho, não tem obstáculo, né? Basta querer. Com adaptações, rola, super rola. E por que não? Por que que não tem mais, né? Claro que assim, acho que a gente sabe que tem muitas iniciativas acontecendo no Brasil já, mas eu acho que ainda é pouco. Acho que a gente precisa começar a levar esse debate de forma mais ampla. Quanto a essa coisa que a Tati citou dos editais, existe um edital chamado, um edital do Itaú Cultural, na verdade, de chamamento para coisas, né, do Itaú Cultural, que é o único edital, acho que a Funarte tem também. Hum. São os dois editais que eu conheço que aceitam inscrições em Libras. Se você pensar na comunidade surda, por exemplo, que não fala português, como é que essa comunidade vai se candidatar a um edital se você pensa no tipo de texto que é construído, entende? Do PROAC, da Lei Paulo Gustavo, são textos complexos, bagunçados, confusos, em um idioma que eles não falam. Isso sem falar nas plataformas de inscrição, que não são acessíveis para leitores de tela, por exemplo, né? Prosas, por exemplo, não é acessível para pessoas com deficiência visual, porque então pensar que nesse processo a gente tem que entender quais são os melhores caminhos também para que esses artistas possam se expressar e tenham espaço, e a possibilidade de formatar o que eles precisam. E é isso. Isso só vai acontecer quando a gente começar a ocupar os espaços todos. Senão não vai, né? Uma coisa que sempre vem à tona quando a gente começa a falar das obrigações, mas tem gente fazendo só para cumprir a cota. Tem, mas tem gente fazendo pensando no porquê dessa cota. Mas é bom a gente entrar com os pés na porta, batendo com o pé na porta, porque não tem outro jeito. Se a gente pensar, e a Ancine então vai lançar um programa de educação para exibidores e produtores sobre a importância da representatividade da pessoa com deficiência no audiovisual. Quantos exibidores e distribuidores e produtores vão se candidatar a fazer esse curso para terem uma... Não tem. Quanto tempo isso vai levar? E aí, a minha vida enquanto artista, enquanto produtor cultural, está acontecendo agora. Minha e de mais de 18 milhões de pessoas no Brasil e 1 bilhão de pessoas no mundo. A Organização Nacional Mundial da Saúde diz que a população de pessoas com deficiência no mundo é de 1 bilhão de pessoas. A vida está acontecendo agora. Eu tenho que esperar um processo educacional para que todo mundo entenda que não tenho esse tempo. A coisa precisa acontecer agora. Então, é, as leis são importantes, provoca-se aí o caos, eu sinto muito, o caos não é bom, mas ele acaba sendo positivo, né, em alguma medida, porque ele acaba abrindo diálogo, né? Ele acaba abrindo, às vezes, diálogos desesperados, às vezes, diálogos desesperados, mas assim a gente consegue ter visibilidade. Queria complementar mais uma coisa também, não só a gente trazer esses artistas, né, promover esses debates, mas também democratizar muito mais o acesso à arte para as pessoas com deficiência, né, Ed? Você Sim, trabalha nessa área há muito tempo, você sabe bem como, né, que você pode falar melhor, né? Porque é lei que todos os filmes, por exemplo, tenham acessibilidade. Mas demorou muito, muitas vezes esses filmes ficavam lá, tinha acessibilidade, mas não era acessível. Então, se você puder falar brevemente sobre isso, acho que seria legal também. é, é isso. Muitas vezes você tem ali um regulador que é, sei lá, o seu filme ele vai ser testado, se você fez acessibilidade ou não, só quando você vai fazer o depósito legal. Isso aconteceu muito já nos últimos anos, do produtor, exibidor, seja lá quem for, né, até rimou, só fazer acessibilidade na hora de fazer o depósito legal. Então, só a Cinemateca teve acesso à acessibilidade daquele filme. Olha quanto filme que está lá com acessibilidade pronta, que não foi para o cinema, que não foi para a sua janela de exibição, com acessibilidade. Ele teria que ter feito. Ou então, de repente, um festival exige que você mande a cópia do seu filme com acessibilidade. Aí você fala assim, eu fiz, mas ficou tão ruim. Quer dizer, você não teve o cuidado de fazer a acessibilidade com qualidade no momento,
e você acaba se prejudicando num segundo momento. Já tem festivais que estão exigindo, olha, preciso da legenda descritiva, preciso da Libras, preciso da audiodescrição. Claro que aí é um processo de você entender que você vai ter que pensar na acessibilidade do seu filme desde o começo. Tudo bem, pode ser que você não faça um filme em que a audiodescrição esteja integrada, mas você vai ter que entender desde o começo do seu orçamento que você vai precisar reservar uma grana para poder fazer acessibilidade. E não vai poder ser o resto do resto do resto do resto. Você vai ter que pensar em equipe de som, vai ter que pensar em fotógrafo, você vai ter que pensar em figurinista, diretor de arte e acessibilidade tem que fazer parte do seu orçamento inicial. Aí você consegue se precaver de sustos, né? No final do processo. Então, e agora, no cinema, qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer filme. Você não precisa nem ser uma pessoa com deficiência para ter acesso à audiodescrição de um filme. Se você baixa um aplicativo de acessibilidade no seu celular, você pode experimentar o Greta, ou o Move Reading, ou o Think Play, ou o Mload. Qualquer desses aplicativos, você, mesmo sendo uma pessoa sem deficiência, você pode baixar, vou experimentar, vou descobrir o que é esse negócio de audiodescrição. Vou descobrir esse negócio de legenda descritiva. O que é isso? Vou assistir aqui o Superman. Você abre ali o aplicativo, baixa a acessibilidade do Superman, vai no cinema, qualquer sessão, ele faz a sincronização e você acompanha o filme com a acessibilidade que você escolheu. Então é isso, a gente está agora tentando adaptar, adequar, dizer, olha, a acessibilidade está aqui e ela existe, e agora as pessoas com deficiência precisam começar a ir ao cinema para que as pessoas, sei lá, funcionários, gerentes, entendam qual é a acessibilidade na sala de cinema que é preciso acontecer para que essa pessoa seja bem recebida. Eu preciso pegar essa pessoa ali na bilheteria e guiar até o assento, eu preciso, entende? Então, são pequenas coisas que vão precisar ser pensadas a partir de agora para que a acessibilidade real, para que a autonomia real aconteça, né, do usuário com deficiência nesse momento. Sim, eu acho muito legal a gente pensar nisso também que vocês falaram, sobre como a exclusão ela acontece já nesse processo de inscrição de um edital, né? Uhum, Que o formato ele já é totalmente exclusivo, assim, uhum, e pensando também nas instituições, a minha mãe ela é professora uhum, e ela tem uma aluna com deficiência visual na sala dela. E ela uhum. fala como é difícil você tornar esse espaço acessível porque a escola não se adapta, né? Para deixar esse espaço acessível. É, e isso já é uma coisa que dificulta uma próxima formação também na faculdade, enfim, é bem. Uhum. É muito É importante a gente delicado. pensar nisso, né? Uhum. Desde o ensino primário, assim. É, bom, eu vou para a próxima pergunta. É, sobre como vocês pensam que o meio artístico ele pode aprender com a forma com que as pessoas com deficiência visual criam, interpretam e percebem o mundo. E se vocês acham que isso pode gerar uma nova estética, uma nova linguagem de cena, e se existe um equilíbrio aí entre a inclusão e a linguagem artística, um limite, como que funciona esse processo? Eu acho que sim, esses corpos todos, eles, no momento que ocupam o espaço, eles já propõem uma nova dinâmica. Vou começar dizendo que estamos no momento em que a gente pode arriscar e errar, isso é muito bom. A gente pode propor que, olha aqui, meu filme vai ter audiodescrição integrada. E isso pode dar um resultado muito incrível, mas pode ser uma bomba, pode não funcionar, pode ficar lento, pode ficar ralentado, pode ficar um monte de coisa. Mas a gente está no momento em que a gente pode arriscar. Sabe assim, tem gente que fala, ai, quando a televisão começou, as pessoas arriscavam. Quando o cinema começou, as pessoas arriscavam. O primeiro cara não vou lembrar o nome dele agora, mas o primeiro cara que entendeu que se ele focasse ali se ele desse uma aproximação era uma cena que era
tipo, as pessoas alimentando porcos, uma coisa assim. E aí o cara entendeu que se ele desse um foco, desse um corte no porquinho comendo, as pessoas direcionavam esse olhar para esse ponto da imagem. É diferente de você ver a cena inteira. Esse cara precisa pensar nisso e arriscar, e entender, olha, fiz isso, funcionou. Então, essa linguagem de misturar o que é acessível, o que é uma linguagem acessível com aquilo que não é ainda, esse é um momento de você tentar fazer as coisas acontecerem. De você errar com isso tudo, sabe? De você dizer, isso super funcionou, isso não deu certo. Eu fiz uma peça um tempo atrás que se chamava Rouxinol e a Rosa. Éramos três atores em cena. Uma atriz surda, eu que sou cego, e um ator enxergante e ouvinte. É, a linguagem que vinha da atriz surda era dentro da Libras. Eu que fazia a parte em que contemplava pessoas com deficiência visual, a gente resbalava um pouco na audiodescrição. E o Edu, que era o ator que fazia com a gente, comigo, com a Mariana, é, ele fazia essa ponte entre nós dois, assim, né? Uma pessoa que falava português, mas que não falava Libras, que enxergava e ouvia. No fim das contas, a gente teve uma peça que tinha uma proposta estética acessível, mas que no final o público cego assistia a uma peça, o público surdo outra, e o público ouvinte e vidente, enxergante, uma terceira. Então você propunha uma estética e chegava num resultado outro. Chegava num resultado que era bonito, que era interessante, e era uma peça infantil. A gente estava fazendo Roxinha Rosa, que é um conto do Oscar Wilde para criança. Às vezes a gente é muito temerário, né? Oscar Wilde para criança é muita loucura. Não tem coisa dele para criança, tô exagerando. Mas a gente está no momento de errar, a gente está no momento de arriscar, assim. Quando eu fazia o Colibri, o meu monólogo, eu tenho percepção luminosa. Então, o momento em que eu acabava uma fala e precisava me deslocar até o outro lado do palco, a luz vinha apagando aqui em cima de mim e ia se acendendo lá onde eu precisava estar. Então, isso me servia de guia para eu ir caminhando até aquele ponto. Isso é uma criação que estava baseada nesse corpo que funciona desse jeito. É, buscar esse equilíbrio é o que a gente precisa buscar, é o que a gente tenta buscar, é o que a gente quer buscar. E às vezes a gente vai se frustrar em qualquer tentativa que a gente tem. E a gente não pode se convencer de, eu tentei fazer meu filme super acessível, não deu certo, nunca mais vou tentar isso. Isso pode ser corrosivo, isso pode ser negativo. Putz, fiz aqui, não deu certo, vou tentar de novo, vou tentar de outro jeito, vou tentar por outro caminho. E ainda que eu, de repente, não queira, não quero audiodescrição integrada no meu filme. Mas se eu, de repente, dou um espaço maior entre diálogos, se eu, de repente, no meu documentário não ponho uma pessoa falando e uma imagem de cobertura super importante e impactante ao mesmo tempo, se eu tenho esse cuidado, se eu não coloco letterings gigantes, textos gigantes em tela com 3 segundos de leitura, já facilita a acessibilidade, já facilita a audiodescrição. Existem documentários que colocam, sei lá, tipo, o correspondente a uma lauda inteira em 2 segundos. Pergunto eu, mesmo você sendo enxergante, você consegue ler isso tudo que está aí nessa tela? Então, alguns pequenos. Se eu quero, de repente, Libras no meu filme, e aí eu vou pensar numa fotografia em que o canto inferior direito está livre de informações visuais muito relevantes. Porque ali eu vou inserir a janela de Libras, se eu não quero, se eu não tenho a possibilidade de ter um intérprete de Libras no filme o tempo todo. Se eu vou pensar na legenda da parte inferior da tela, eu enquanto fotógrafo, não ocupo com alguma coisa relevante demais, ou dou esse recuo de sobreposição, isso tudo já contribui para que você tenha uma linguagem um pouco mais acessível e um pouco mais possível para que a acessibilidade entre, se o processo for na pós-produção mesmo, que é o habitual hoje em dia, né? Eu não acho ruim que a acessibilidade no audiovisual venha na pós-produção. Eu acho só que a gente precisa lembrar que ela vem, se é essa a nossa opção, né?
Acho que eu dei uma viajada agora, mas eu fui um pouco longe da pergunta que a Júlia tinha me perguntado. E quanto à classe artística, primeiro, quando a gente toma consciência do tal do creep face, já é um bom começo. Hoje em dia, no Brasil, no mundo, duvido que algum ator branco aceite pintar a cara de preto para fazer um personagem negro. Porque ainda é comum que se aceite, enquanto pessoa sem deficiência, fazer um personagem com deficiência. Por que isso ainda é natural para os próprios atores, para os próprios bailarinos? Por que que isso ainda é natural? Quando o processo outro não, né? Porque que existe um paralelo entre o blackface e o creepface. Então, talvez começar a tomar um pouco de consciência nesse sentido e entender que isso é real, assim, que as pessoas com deficiência precisam de espaço de trabalho. E que se nem os personagens com deficiência a gente pode fazer, a gente vai fazer quem? Quais são as minhas possibilidades de trabalho se nem o personagem cego, cadeirante, surdo eu consigo fazer? Então, questões para a gente pensar. Eu não acho nem que a gente tenha uma resposta assim, muito objetiva. Acho que a gente pode ir só propondo reflexões dele. Concordo. Eu acho que é da natureza da arte testar, criar, inovar, né? Tentativa e erro faz parte do nosso trabalho no dia a dia. E se o Ed está falando, quem sou eu fico feliz quando ele fala que estamos no momento mais favorável para errar. Eu também acho, assim, embora não tenha toda a experiência que ele tem, eu percebo que hoje já existe um pouco mais de consciência, então é mais fácil a gente propor hoje projetos, né, que testem mais, que ousem mais do que era antigamente. Não significa que todo mundo está aberto, né? Então acho que é um trabalho no dia a dia mesmo de e todos nós temos responsabilidade em relação a isso. Mas eu acho que tem um universo a ser explorado. E como a gente falou também, cada projeto é único, não existe uma receita. Então, a cada projeto cabe aos artistas, né, investigarem, pesquisarem, criarem, errarem, acertarem e aprenderem, né, com essas novas formas, né, de criação artística. Perfeito. É, gente, nós estamos chegando ao fim da live. Eu queria agradecer vocês por compartilharem todo esse processo do curta. Queria perguntar também se vocês querem falar sobre alguma coisa alguma questão que não foi levantada aqui, se vocês querem fazer mais algum comentário. Eu gostaria de agradecer a nossa equipe, que foi sensacional. Agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram. Gostaria de agradecer em especial o Rodrigo e a Renata, que estão com a gente o Rodrigo está com a gente do início até o último segundo, estará com a gente, que ele é o nosso produtor executivo, a Rê, a nossa diretora de produção. Todos foram fundamentais. Mais uma vez, muito obrigada pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo carinho que vocês têm, né? Eu sei que todos gostam muito desse projeto. O projeto realmente está sendo feito com muito amor, com muita entrega. E aí, eu acho que você vai falar sobre as próximas novidades aí do projeto, né? Mas eu gostaria apenas de agradecer mesmo a todo mundo que nos apoiou e continua nos apoiando. A nossa equipe, nossos apoiadores, as pessoas, nossos amigos, enfim, obrigada, porque sem vocês esse filme não seria possível. E ao Ed, meu parceiro de caminhada, de empreitada, de aventuras, né, Ed? Obrigada aí por a gente tá nessa caminhada aí e estamos aprendendo a cada dia e tá sendo um prazer, uma alegria imensa trabalhar com você. E obrigada a você Agradecer, também, Júlia, pela sua mediação incrível. Obrigada. agradecer então também a Tati. Obrigado, Tati, pela paciência, pelas voltas, idas e vindas. Agradecer a equipe de novo, Rodrigo, Renata, todo mundo que estava lá no dia de gravar as diárias do Curta, Bira, Henrique, Thiago, Vitor. Vou ter medo de esquecer as pessoas, que medo. O Lucas, que foi entrevistado, que foi até lá, enfim, Sara, Otávio, Bira, Fante, uma, Bira é, também. uma galera, Sei lá, então, David, enfim. Júlia, obrigado também por hoje. Obrigado pela condução.
E é isso. E temos pré-estreia na semana que vem, no dia 17, né? Agora. Isso, obrigada, gente. Eu quero agradecer vocês também por compartilhar, né, esse assunto tão importante. No dia 17 de agosto, a gente vai ter a primeira estreia presencial do curta. Vai ser às 18 horas, no Núcleo de Cultura Ousadia. Fica na rua Nossa Senhora do Carmo, 79, em Mogi das Cruzes. Então, tá todo mundo convidado. Aproveito também para divulgar as redes sociais, né? Quem quiser fazer pergunta ou seguir para acompanhar lá. No Instagram é @dentro da cena curta. O Instagram do Edgar também, que é @edgar.jaques, com CK, não, CQ, O quê? desculpa, CQ. E a Tatiana, que é @tatiana.baruel. Além do curta presencial também, a gente vai ter exibição online, que vai ser no dia 21 de agosto, quinta-feira, às 19 horas. E temos mais uma masterclass, que será no dia 12 de agosto, próxima terça-feira, às 19h30. Vai ser uma aula online com o diretor de fotografia, Thiago Tambelli, né? Vai também ser pelo Zoom. É isso, pessoal. Então, acompanhem aí as redes sociais para ficarem ligados com os próximos eventos. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Obrigada. Obrigada.